seja louvado, hoje e para todo sempre. Nesta oportunidade, saúdo aos amados irmãos e amigos, ouvintes do YouTube, Facebook, Instagram e da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta madrugada de domingo, dia 23 de março de 2025, na companhia agradável do Espírito Santo, vamos trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus para o meu e o seu coração. Amém? Não passe esse vídeo, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus. A palavra se encontra hoje, Carta Paulina à Igreja de Corinto, sua segunda carta, capítulo 12, verso 10. Por isso me alegrarei nas fraquezas, por isso me alegrarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aleluia! Pois quando estou fraco, então sou forte. Amém? Oremos. Pai, gratidão pela tua palavra lida nesta madrugada. Meu Deus, que teu Espírito Santo venha abrir as mentes, os corações de todos os irmãos, amigos, que ouvirão este vídeo, esta mensagem. Que o Senhor fale aos corações, Senhor. Continua abençoando a todos os irmãos, amigos, ouvintes desse canal YouTube, todos da Web Rádio El Shaddai, Pai, Facebook. Continua salvando, curando, libertando, dando paz. Vida longa na tua presença. Livra de todo mal. Fica conosco e fala aos corações em o nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta oportunidade falaremos do maior apóstolo de todos os tempos. Muitas vezes ouvimos a determinada expressão. Quando perguntamos a algum irmão ou irmã como está na fé, estou forte. Enquanto o apóstolo Paulo, ele sendo quem foi, o apóstolo que mais ganhou almas por reino de Deus, que mais abriu igreja, que fez prodígios e maravilha por meio do Espírito Santo, um homem que se abdicou de ter famílias para servir ao Deus Altíssimo, aleluia, e não teve a sua vida por preciosa. E este homem declara em segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 12, verso 10, ele diz assim: por isso me alegrarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, aí que sou forte. Não existe ninguém que seja forte. A nossa força vem do Senhor. A Bíblia diz, neste mesmo capítulo de 2 Coríntios, verso 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aí o 10 em questão. Por isso,
por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Versão NVI. Deus seja louvado. Meus amados, o Evangelho, na verdade, a força, ela vem do Senhor Jesus. Ele, como homem, Jesus, suportou aquela cruz no seu e no meu lugar. Ele não abriu a sua boca. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Quando era insultado, não insultava. Isaías 53 descreve que o próprio Pai, o Deus Altíssimo, aprove a ele moê-lo, Jesus, em nosso lugar. Não foi o diabo que matou Jesus. O diabo não pôde tocar nele porque ele não tinha pecado. O agrilhão da morte é o pecado, e Jesus não tinha pecado, mas se fez pecador no meu e no seu lugar. Essa declaração do apóstolo, depois de ele ir em espírito ao terceiro céu. Vou ler aqui o texto para ficar mais claro. No mesmo capítulo de 2ª Carta aos Coríntios, verso 1 diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que não ganhe nada com isto. Passarei as visões e revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Aleluia. Evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne de Satanás. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para mim atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Glória a Deus. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que é o paraíso, e muitos nos dias atuais ainda falam do seio de Abraão como se fosse o paraíso, e não são.
são lugares distintos. O paraíso fica no terceiro céu, enquanto o seio de Abraão era um lugar abaixo da terra, separado exatamente do Seol, do Hades, inferno. Tinha um abismo. O texto é claro, está lá em Lucas 16, verso 19 a seguir. Quando tem um evento do rico e do Lázaro. Lázaro era um mendigo, morre, vai para o seio de Abraão, enquanto o rico morre e vai para o inferno. E do inferno, o rico vê Lázaro no seio de Abraão. E ali ele pede para que Abraão mande Lázaro molhar seus dedos para passar nos seus lábios, porque estava queimando naquele lugar. Não é esta a pregação. A pregação é falar sobre a fraqueza humana do apóstolo. E muitos, vazios do Espírito Santo, estão se dizendo que é forte. Então, meus amados, Jesus disse, João 15, verso de número 5, parte B, sem mim, nada podereis fazer. Então, por isso que o apóstolo diz que quando ele está fraco, aí ele é forte, porque o poder de Cristo aperfeiçoa em nossa fraqueza. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Paulo queria dizer, ou estava afirmando, quando ele sente fraco, quando ele se sente fraco, vulnerável, neste momento é que ele se torna mais forte. Isto pode parecer contraditório, mas Paulo está falando sobre a força que vem de Deus. Aleluia! A força de Deus quando Paulo se sente fraco. Quando Paulo se sente fraco, ele não se apoia em sua própria força ou habilidade humana. Em vez disso, ele se apoia na força de Deus. Ele sabe que Deus é a fonte. Aleluia! Ele sabe que Deus é forte. Ele sabe que Deus é o suficiente para superar qualquer fraqueza ou desafio. A lição para nós cristãos. Esta mensagem nos ensina que quando nós somos fracos, aleluia, é aí que somos fortes. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deus, não precisamos nos apoiar na nossa própria força. Em vez disso, podemos nos apoiar na fraqueza. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Podemos nos apoiar na força de Deus. Podemos confiar que Ele nos dará força necessária para superar qualquer desafio. Então, em Filipenses capítulo 4, aonde muitos contraditoriamente, sem texto, sem contexto, usa esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas falando no sentido que pode ter poder, pode ter tudo, dizendo que Deus é dono do ouro e da prata, sim, mas não quer dizer que eu e você teremos riqueza na hora que nós queremos. Se fosse assim, não existiria na terra nenhum pobre. Porém, não é isso que o texto está falando. O apóstolo Paulo, quando ele, em Filipenses 4,13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece.
ele pode ser fraco, porque a força vem do alto, vem de Deus, não é do homem. Nós somos pó, somos fracos, vulneráveis, mas o nosso Deus é forte. Amém? Então, em Filipenses, por exemplo, Paulo vai dizer assim, verso 10: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, você já se interessava, mas não tinha oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas nele que nos fortalece. Amém? Então, amados, cuidado com esses pregadores que pregam palavras coaches, palavras sem cruz, palavras de rosas, aonde não prega contra pecado, contra santificação. Aleluia! Então o apóstolo, ele se gloria ainda mais nas suas fraquezas, porque é o poder do Espírito Santo que está nele. Quando os apóstolos tiveram a sua despedida aqui na terra do Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, e no verso 7, o Senhor falou para todos ficar em Jerusalém, porque no verso 8 ele diz que do alto ele receberia poder do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Amém? Deus seja louvado. Então, este poder não vem de mim, não vem de você, mas é do alto, é do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Por exemplo, a Bíblia, no capítulo em Isaías 40, verso 28 a seguir, diz assim: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao que, aleluia, ao cansado. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Aleluia! Voa bem alto como águias. Corre e não fica exausto. Andam e não se cansam. Para você e eu renovar nossas forças, nós não precisamos, não é só de alimento sólido, porque a Bíblia diz claramente, Lucas 4:4, Mateus 4:4, como também Deuteronômio, repetição da lei, 8:3, que não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, a Bíblia, a boca de Deus, toda a palavra que procede de Deus, a Bíblia. Então, o crente, ele se fortalece meditando neste livro de dia e de noite. Aleluia!
Porque o nosso espírito, ele precisa exatamente deste alimento espiritual. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. E sem este pão, nós não conseguimos permanecer alimentado espiritualmente. Deus seja louvado. Amados, fraqueza todo ser humano tem. Cada um tem sua fraqueza. Mas espiritualmente só podemos nos revestir de força através da oração, através da administração, da leitura da palavra de Deus, a Bíblia. Porém, muitos, em vez de correr para os pés do Senhor, na hora das aflições, na hora dos problemas conjugais, de enfermidade financeiro, além do mais, temos exatamente 3 inimigos ferrenhos. O nosso maior inimigo está dentro de cada um de nós, que é a nossa natureza. Ela é o seu e maior inimigo de cada um de nós. E a nossa natureza, ela precisa ser mortificada. E só existe 3 fórmulas de mortificar a sua e a minha natureza, que é o maior inimigo das nossas vidas. Aleluia! E que mora dentro de nós dia e noite. Com jejum, palavra, oração, oração e jejum. Essas 3 coisas são os 3 pilares para que o crente permaneça na presença. Porque quando estamos fracos, aí que somos fortes. Porque quando dobramos nosso joelho, vem poder do alto, nos dá graça. Por isso que Jesus disse: a minha graça te basta. Porque quando você é fraco, aí que você é forte. Pois o meu poder, disse-lhe Jesus, aperfeiçoa na sua fraqueza. E esta força vem de Deus. Por isso que o apóstolo, o profeta messiânico, Isaías diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de todas as coisas, de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. É insondável, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande força, vigor ao quem está sem força. Até os jovens que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, esse fica exausto. Aleluia. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles, seja jovem, seja idoso, aleluia, mas aquele que espera no Senhor, renova suas forças, voa bem alto como águias, corre e não fica exausto. Aleluia. Andam e não se cansam. Aleluia. Por isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja com fome, seja bem alimentado, doente ou com saúde, tendo muito ou pouco, posso todas as coisas nele que nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Ainda o apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja aos Coríntios, uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo, uma igreja que tinha todo tipo de dons, mas era uma igreja carnal, uma igreja que vivia na carne com discórdia, contenda, e foi necessário o apóstolo escrever 2 cartas, além de ter estado com ele 2 vezes pessoalmente. E provavelmente Paulo ainda visitou pela 3ª vez a igreja de Corinto. Porque é isso que ele diz, que ele deseja, na sua 2ª carta, estar com ele novamente.
Mas em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, Paulo diz assim: Pois a nossa leve aflição, que é momentânea, produz para nós um peso eterno de glória, aleluia, muito além da comparação. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, esse momento que nós passamos aqui, porque o justo não é o injusto. O justo passa por muitas aflições. E é bíblico. Jesus falou isso em João 16, 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Eu venci o mundo, Jesus, e com ele somos mais que vencedores. Nós somos a única classe que entra numa luta, numa batalha, já sabendo o resultado, que é a vitória. Mas para ter vitória, tem que ter luta, perseverança, ser exatamente disciplinado, ter foco em Jesus. Amém? Então Paulo diz que tudo isso que ele passou, olha como o apóstolo é modesto. O apóstolo Paulo, ele toma 5 surra, foi chicoteado 5 vezes. A lei romana dizia, quem tomasse uma quarentena, 40 chicotadas, uma quarentena, não poderia ser mais chicoteado. Mas o povo judeu tinha tanta raiva de Paulo, porque Paulo era um líder de uma seita chamada fariseu. Mas quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a caminho de Damasco, Paulo ia com carta com seus amigos para prender os cristãos de Damasco, açoitá-lo, até mesmo matá-lo. Com autorização dos mestres da lei, os sacerdotes. E ali, Paulo teve um encontro com Jesus. Por isso que ele falou do poder de Cristo. A palavra Saulo de Tarso, que até então era Saulo. Saulo significa grande. E Paulo até, quem sabe, muitos pensa que é grande, tem poder, tem riqueza, força, mas nossa força vem dele. Aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, nos diz assim, aleluia, glória a Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que é Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Amém? Então, a caminho, que pertencesse ao caminho, que fosse cristão, pudesse levá-los preso para Jerusalém, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco. De repente, brilhou em seu redor uma luz vinda do céu.
ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo, viajavam com ele, emudecido, ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles levaram pela mão até Damasco, ou seja, a luz de Cristo, ele é a luz do mundo. Em João Evangelho, capítulo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e todos que me seguem não andarão em trevas, mas terão vida eterna. Amém? Deus seja louvado. Então, aquela luz que brilhou muito mais do que a luz do meio-dia, deixou Saulo literalmente cego. E ali ele viu o poder. Saulo pensava ser grande, forte, mas quando ele tem esse encontro no caminho de Damasco com Jesus, e ele ouve essa voz como de trovão: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, caindo por terra do animal, muitos falam de cavalo, mas poderia ser camelo, até porque as viagens longas se fazia de camelo. Parece um paradoxo, mas não é. Por quê? Água era escassa naquele tempo, de acordo com os lugares que passasse. O camelo, ele bebe água hoje, passa até 10 dias viajando sem beber água, enquanto o cavalo, cada, digamos, 3 quilômetros, ou 5 no máximo, tem que beber água, porque senão ele não aguenta. Então a viagem longa se fazia de camelo, que ganhava-se tempo. Porque um camelo, como eu já falei, ele bebe água e leva até 10 dias sem precisar. Existe uma capacidade no animal que ele armazena esta água, enquanto o cavalo não. Então, de Jerusalém para Damasco, é aproximadamente 300 quilômetros. É uma viagem longa. Então, principalmente de animal. Aí o que ocorreu? Ele cai do animal e fica cego literalmente. Aí Jesus ordena a teu servo chamado Ananias. E o interessante, quando Ananias ouve a voz do Senhor, ele diz: eis-me aqui. Mas quando ele ouve exatamente o plano de Jesus para Ananias, Ananias teme na base, porque Ananias sabia que tinha que estar cara a cara com Saulo de Tarso. E olha o que diz o texto. Verso 12. Mas antes vou ler o verso de número 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, responde ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha o segredo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, ou seja, a enxergar, que ele estava cego. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes
para prender todos os que invocam o teu nome. Olha o que Jesus responde. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, aleluia. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Aleluia. Imediatamente as escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Aleluia, porque Saulo estava jejuando 3 dias e 3 noites depois do encontro de Jesus. Então, Paulo aprendeu que quando ele está fraco, ele jejua. Quando Paulo está fraco, ele ora. Quando Paulo está fraco, ele e todo cristão suplica a Deus que renove as nossas forças. Aí Jesus disse: a minha graça te basta. Porque quando tu és fraco, aí tu és forte. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. Amém? Glória a Deus. Por isso que Paulo parece que ele é contraditório em 2ª carta aos Coríntios, quando ele diz que a minha leve momentânea, aleluia, digamos, dos sofrimentos, ele está falando de algo que, na verdade, muitos ainda não têm esta revelação que está na Bíblia, na palavra. Vamos de novo ao texto, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Todo o sofrimento que eu e você aqui passamos não se compara com o gozo eterno que está por vir. Amém? Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Muitos estão preferindo estar nas coisas transitórias, que se vê passageira, efêmera, enquanto vão padecer, se não se arrependerem de ter uma vida eterna de sofrimento, uma vida eterna onde o fogo não se apaga, não se consome, aonde a verme não morre, e o ranger de dente e sofrimento eterno. Lago de fogo, aonde o próprio Deus diz que foi feito para Satanás e seus demônios, os anjos caídos, e todos que não der lugar a Jesus, e todos que dizem que a sua religião é massa, que todos os caminhos levam a Deus, espírito de engano. Jesus foi o único que se despiu da sua glória, deixou a sua divindade, se fez homem, e como homem se humilhou até morte de cruz,
Por isso Deus o exaltou soberanamente, dando ao Senhor Jesus um nome que está sobre todos os nomes, para que no nome dele, Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Amados, só Jesus salva. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. João 14:6. Singular, o caminho único. Caminho leva alguém a determinada cidade ou lugar, não é assim? Então este caminho que leva o pecador remido pelo sangue de Cristo, aleluia, é ele. Não foi Maria que foi crucificada na cruz, como os católicos dizem que ela é mãe do Senhor. Ela foi mãe de Jesus homem, mas Jesus divino, ela é criada por ele. Parece um paradoxo, mas não é. Porque Jesus é antes da fundação do mundo. Essas passagens encontramos, por exemplo, em Apocalipse 13, verso 8, que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia, pela sua onisciência, que todos os planos, que todos, aleluia, que ele fez com os homens, ia dar errado. Então ele já tinha a segunda, digamos, opção, é a perfeita, Jesus. E todos que não querem dobrar o seu joelho aqui, em vida, vão ter que dobrar na eternidade, no juízo final. E lá não tem mais jeito. Mas enquanto Jesus não vem, enquanto estamos vivos, há jeito para você. Meu amigo que me ouve, irmão, que está fraco na fé, porque a Bíblia diz que quando estamos fracos, aí que somos fortes, pois o poder de Cristo se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Mas temos que tomar uma decisão, atitude, orar, perseverar na oração. E como eu disse na minha fala anterior, parecia algo, digamos, paradoxal, Paulo dizer que seu sofrimento leve, aleluia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que se vê é eterno. Escritor aos Hebreus, capítulo 11:1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se pode ver. Aleluia. Glória a Deus. Paulo falando também para os Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, e o verso 7. Andamos por fé e não por vista. Aleluia. Então, Paulo, ele que falou, depois que padeceu, sofreu por Jesus, para que se cumprisse a promessa, aleluia, de Cristo, que este homem era um vaso escolhido para ele, e ele padeceria e sofreria muito por amor de Cristo, por amor de Jesus. Então, meus amados, cuidado, não é apenas, como dizem por aí, não é apenas aceitar Cristo, agora é só vitória, é só vitória. A Bíblia diz que nós erramos por não examinar este livro, as Escrituras, porque neste livro, em João capítulo de número 5 e o verso de número 39 está escrito: estudem cuidadosamente as Escrituras, de capa a capa, porque nela cuidei de ter vida eterna, e são ela, a Bíblia, as Escrituras, que testifica de Jesus. Amém? Então muitos, quando vem um problema, as dificuldades, aí
eles naufragam na fé? Primeiro, que a fé, ela é produzida, ela aumenta quando você e eu ouvimos a mensagem de Cristo, quando meditamos na Bíblia ou assistimos uma pregação audível, como esta, por exemplo, de 1 hora aproximadamente. A fé é aumentada, porque estamos pregando Cristo ressurreto. Cristo, Ele é o maior exemplo e Ele nos garante a vitória. Aleluia! No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Deus seja louvado. Então, Paulo, aos Coríntios, nós vamos ver aqui, no capítulo 11, as leves e momentâneas, aleluia, que ele passou de perseguições. Exemplo, como eu falei outrora, ou seja, um pouco antes, que Paulo, ele sofreu 5 quarentenas menos uma. Porque, na verdade, a lei romana dizia que só poderia tomar 40 chicotadas, uma quarentena. 40, foi o caso do nosso Salvador. Porém, Paulo, eles dava 39, menos uma. Porque assim poderia fazer outras vezes, como fizeram, por 5 vezes. Em 2ª carta aos Coríntios, Paulo vai falar para aquele irmão carnais, que é o caso do nosso meio tá assim, e aí ele vai dizer o seguinte, no verso de número 22, aonde os irmãos corintianos de Corinto, muitos, digamos, que duvidava do apostolado de Paulo. Quando chega em 2 Coríntios 11, 22, Paulo diz assim, são eles hebreus? São israelitas? São eles hebreus? Eu também. São eles israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, servo de Cristo, é ele que está dizendo. Eu ainda mais. Fui encarcerado mais vezes, preso. Fui açoitado severamente, exatamente por 3 vezes. Exposto ao mar repetidas vezes. Aleluia. 5 vezes. Recebi do judeu 39 açoites. Faça a conta. Seria 200 se fosse 5 vezes 4, vezes 40. Mas menos uma de cada dá 195 chicotada. Quantas chicotadas? Me permita perguntar. Você, meu irmão que está me ouvindo, minha irmã, já tomou por Jesus? Uma? Paulo tomou 195. Nós não tomamos uma ainda. Realmente somos perseguidos, porque é lícito. Luz e treva não combinam. Todos que estão em Cristo, está na luz. Quem em Cristo não está em trevas. E quando falamos do amor de Deus, para ele é loucura. E o diabo coloca ira, porque cegou a mente de cada um deles. Aleluia. 5 vezes recebi do judeu 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, fazendo viagem missionária. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes,
perigo de meus compatriotas, o povo de Israel, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos, que está assim. Aleluia. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes, vou repetir, e muitas vezes, em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, ou seja, os irmãos. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que me vigiasse na cidade para me prender. Mas por uma janela da muralha fui baixado num cesto e escapei das mãos deles. Amados, evangelho não é lugar para você prosperar. Não. Evangelho não é lugar de só vitória, só vitória. Evangelho é padecer e sofrer por Cristo, porque Ele primeiro padeceu por mim e por você. Não esqueça disso. O apóstolo Paulo, aqui já chegando para o final da mensagem, ele vai realmente mostrar ainda seu sofrimento por conta de Cristo. E ele disse que era leve e momentâneo o seu sofrimento, porque ele está sabendo que no mundo vindouro, não terá sofrimento, não terá planto, não terá dor, nem clamor, nem morte, porque as coisas são passadas. Falaremos mais sobre isso. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, Paulo diz assim: glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Seu capítulo 20, do 22 ao 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 22 ao 24. Mas ainda quero ler aqui do 19. Atos 20, 19 a seguir. Serviu o Senhor com toda a humildade e com lágrima, sendo severamente provado pelas conspirações do judeu. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhe tudo publicamente. E de casa em casa, enquanto as pessoas querem ficar no conforto, aleluia, do seu lar, pela internet, nas quatro paredes, com ar-condicionado, Paulo, além das viagens, ele ia de casa em casa, aleluia. Testifiquei tanto a judeu como a grego, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá lá, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões, sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. Para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar
o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele mostrava a Paulo que de cidade em cidade, perseguição, prisões, açoite, mas ele disse, não tenho minha vida por preciosas. Aleluia! Porque Jesus disse, Mateus, também está em Lucas, em Marcos, mas em Mateus 16, verso de número 24 ao 26. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Cruz é morte. Nosso desejo carnal, matar nossas paixões, nossa vontade. Tome a tua cruz cada dia e depois siga-me. Porque aquele que tiver amor à sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Pois que adianta o homem, ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que recompensa dará ele a sua alma? Pense nisso. Amados, mas já encerrando esta mensagem, ainda em Atos, capítulo de número, aleluia, glória a Deus, capítulo 14 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e o verso, digamos, apesar do 18 a seguir. Ainda vou ler o 17. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva. Aleluia. Glória a Deus. Dando-lhe chuva no céu e colheitas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas daqui eu quero agora, é o verso de número, melhor dizendo, 20. 21 fica melhor. Então alguns judeus chegaram em Antioquia, de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões. Apredejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando seus discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou, aleluia, e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Esse é o evangelho genuíno. Amados, já chegando para o final desta mensagem, quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Porque o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que está selado em todos que professam Jesus, ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Bíblia diz em Romanos, no seu capítulo de número 8, verso 26 e 27, que o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque é Ele, segundo Deus, que intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, quando estamos fracos, aí que somos fortes, porque não tem ninguém forte, só Ele, Jesus. Aleluia! Já encerrando esta mensagem, chegando para o final, no capítulo de Gálatas,
Glória a Deus. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa expressão está registrada em Gálatas, no seu capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não anulo a graça de Deus, pois a minha graça, disse Jesus a Paulo, te basta. Porque a graça de Deus é Cristo. Ele nos fortalece. Ele é o favor imerecido de Deus para todo ser humano. Então, meus amados, não deixe que ninguém engane. Só Jesus salva. Só Jesus cura. Só Jesus liberta. Só Jesus perdoa pecado. E seu sangue nos purifica de todo pecado. Enquanto Jesus não vem, venha você para Ele. Amém? Jesus te ama e te chama. Aleluia. Glória a Deus. Encerrando essa mensagem, o apóstolo ele deixa bem claro nas suas cartas. Tem muito mais, mas o tempo está curto, porque hoje muitos não têm mais prazer numa mensagem de 1 hora. Imagine se fosse 1h30, 2. Mas Deus seja louvado. Eu encerro esta mensagem. Filipenses capítulo 1. E o verso de número 29 diz assim: pois a vocês, a nós, foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas em padecer por Ele. Amém? Que Deus em Cristo Jesus venha renovar sua igreja, venha dar ânimo, dar graça, que o Espírito Santo venha nos fortalecer, nos guiar, interceder por todos nós. Farei uma breve oração em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz em 1 Coríntios 3, versos 6 e 7, um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Senhor da glória, a tua palavra é viva e eficaz e não volta para ti vazia. Faz, Senhor, prosperar nos corações de todos os irmãos e amigos que ouvirão este vídeo. Pai, toca nos corações, aleluia, tira a cegueira espiritual, tira o bloqueio, tira a frieza, tira a mornidão, dá ânimo, dá força, dá gratidão, desperta para fazer a obra, salva da família, salva da parentela, levanta os caídos, Senhor, restaura os abatidos, converte que não são convertidos, dá saúde aos enfermos, dor da cabeça para dos pés, leva, Senhor, ânimo ao desanimado, força aos cansados. Meu Deus, em nome de Jesus, dá paz aos tribulados, guarda as mentes e os corações de todos, irmãos, amigos, que ouvirão este vídeo. Meu Deus, em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses 4, 7, que a tua paz que intercede todo entendimento humano, em Cristo Jesus guardará nossas mentes e os nossos corações. Pai, fica conosco e fala conosco. Eu oro, já sou grato a ti em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, guarde a todos e que o Espírito Santo venha falar fortemente em cada coração. Shalom Adonai, um grande abraço.